Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, em parceria aqui com a TV Assembleia. Por isso a gente consegue levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária do nosso estado. No programa de hoje vamos mostrar como estão as mobilizações e ações contra a reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Em Natal, os auditores fiscais do estado fizeram um ato público na sede do sindicato que contou com a participação de alguns parlamentares federais. Nas ruas, um protesto parou a cidade na tarde do último dia 28 de abril. Na Assembleia Legislativa, a luta é outra. O Fórum dos Servidores quer acompanhar a execução orçamentária do governo junto à Comissão de Finanças e Fiscalização da Casa. E uma audiência pública discute os atrasos salariais dos servidores do Poder Executivo. Tudo isso e muito mais é agora, no Fisco em Pauta. No último dia 28 de abril, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado realizou um ato público em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. A manifestação contou com a presença de parlamentares federais que apoiam a causa. A senadora Fátima Bezerra, do PT, e a deputada federal Zenaide Maia, do PR, participaram do evento promovido pelo Fisco Estadual, na sede do Sindiferne, contra as reformas. As duas declararam apoio ao protesto dos servidores e garantiram que votarão contra as propostas que tramitam no Congresso. Eu não voto contra o trabalhador. Trabalhador é solução, não é problema. Mas tirar direito de pessoas com deficiência, eu explico aqui para vocês. Na hora que a terceirização foi plena, você só tem a obrigação de contratar 5% de deficiente a partir de 100 trabalhadores. Eles vão contratar 90 e terceirizar para não ter direito. Isso é de uma crueldade que assusta a gente. O povo compreendeu claramente de que só tem uma maneira da gente barrar essas reformas em curso, que é a mobilização social e que é a mobilização popular. Esse é o único caminho para a gente barrar essa agenda de destruição de direitos e trazer o Brasil de novo ao trilho da democracia. A mobilização do Fisco também contou com a participação de representantes de outras categorias e entidades de classe, envolvidas na luta contra as reformas propostas pelo governo federal. A OAB Nacional já tomou posicionamento contrário tanto à reforma trabalhista como à reforma previdenciária, partindo do princípio de que toda e qualquer reforma em um Estado democrático de direito deve ser uma construção coletiva, deve ser debatida à exaustão para que todos os segmentos sejam ouvidos e façam uma construção acerca das reformas. Que elas são necessárias, parece evidente, mas a forma que está sendo colocada é uma forma que afronta o Estado Democrático de Direito e afronta o Pacto Federativo e, sobretudo, as camadas mais pobres da sociedade, mais uma vez, serão as maiores prejudicadas. A gente é contrário às duas reformas. Se existe a necessidade de que a reforma seja feita, que seja melhor discutida e que seja dentro das possibilidades, de uma forma a minimizar os efeitos negativos na vida do servidor. As justificativas que estão sendo dadas, por si só, elas já militam contra a própria reforma. Quando o governo diz que quer reformar a CLT para modernizar, para criar emprego, a gente deve se lembrar que há 4 anos atrás o Brasil vivia o pleno emprego, né? E a CLT era a mesma, então não é para isso que quer reformar. Dizer que quer reformar a Previdência para criar vaga de trabalho também não é verdade, porque se ela aumentou o tempo de você ficar de 60 para 65 anos, por exemplo, então ela está mantendo você mais tempo na vaga, então não abriu vaga para ninguém. O que é que a categoria pretende fazer daqui para frente? União, muita união e lutar contra tudo isso que está acontecendo. Reforma da Previdência, a reforma da CLT, tudo. Porque se não fizermos isso, não tiver união, para tudo. Para o secretário de Tributação do Estado, o governo comete também um equívoco do ponto de vista econômico. Em 2014, nós chegamos a um PIB de 2,5 trilhões de dólares, quintuplicamos o PIB. Então, esse modelo econômico de crescimento, ele não pode ser abandonado e não pode ser trocado por esses modelos que está se trocando aí pela Europa, por exemplo, na Grécia, na Espanha, na Itália, né? E tem resultado em redução de PIB e em aumento do desemprego. Nós queremos a saúde da economia. E a saúde da economia só pode vir do modelo que faça o país crescer.
O evento do Fisco contou com grande participação de auditores ativos, aposentados e pensionistas, além de autoridades ligadas a outras instituições. O auditório do Sindifern ficou lotado para os debates em torno das reformas. Todos reunidos em torno do mesmo objetivo: lutar contra a aprovação da PEC 287, que altera as regras da Previdência. Representantes da OAB, Ministério Público, Fisco, delegados, procuradores, políticos da oposição. Pessoas diferentes, de instituições diferentes, mas com um discurso semelhante. As reformas propostas pelo governo federal vão acabar com direitos já conquistados. Os auditores fiscais seguem firmes na luta, tanto o sindicato quanto a associação Asfarne. O nosso pensamento é que essa reforma deve se dar quando um governo eleito diretamente pelo povo, com legitimidade, que ele possa vir, o próximo governo, quem sabe, que se faça não agora nesse momento. E essas duas reformas, tanto a trabalhista como a outra, estão horríveis. A gente acha que nenhuma reforma, seja a nível trabalhista, seja a nível previdenciário, pode se dar sem que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores. A gente sabe que a conta da crise fiscal e do desajuste econômico tem que ser repartido pela sociedade, mas pela parcela da sociedade que tem condições, capacidade econômica de contribuir a mais nesse momento de recessão. Para o presidente do Sindifern, Fernando Freitas, a hora é de mobilizar para tentar barrar as reformas. Nós iremos nos juntarmos aos trabalhadores do Brasil, aos estudantes de Natal, para fazermos uma grande manifestação. Manifestação essa pacífica, ordeira, mas firme em defesa da Previdência Pública e em defesa das leis trabalhistas atuais. Durante a tarde, os auditores fiscais se juntaram aos demais manifestantes que protestavam contra as reformas. A concentração foi em frente ao shopping Midway. De lá, todos seguiram em passeata pelas ruas de Natal até o centro. O dia 28 de abril foi marcado como dia de greve geral e no Rio Grande do Norte não foi diferente. Centrais sindicais, associações, movimentos estudantis, religiosos e sociais protestaram contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas pelo governo federal. As mudanças na lei trabalhista já foram aprovadas no dia 27 de abril, enquanto as referentes à aposentadoria estão em discussão na Câmara. O povo está de forma pacífica, mas muito firme, mandando um duro recado ao governo ilegítimo que está aí, bem como a esse Congresso, que não ousem acabar com os nossos direitos, destruir os nossos direitos. Esse é o recado mais claro e firme que fica da greve geral do dia 28 de abril. Hoje é um dia que marca a resistência coletiva da população. Todos os trabalhadores, aposentados, pensionistas, estudantes estão sendo prejudicados. Portanto, o povo diz não a essa reforma da Previdência e resistência para que possa redemocratizar esse país. E o Fisco Potiguar, atendendo a convocação da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, uniu-se a este Dia Nacional de Luta e Mobilização. Os auditores fiscais do Rio Grande do Norte foram às ruas manifestar de forma pacífica e ordeira sua contrariedade às propostas apresentadas pelo governo federal. O sindicato deu mostras hoje que é totalmente contra essas reformas, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, né? A gente mostrou com números hoje de manhã essa falácia do rombo que existe na Previdência. E quanto à questão da participação aqui é democracia pura. A gente não aceita o discurso falacioso de que existe déficit previdenciário, que a gente prova que não existe. E a gente também não aceita que a crise econômica que aí está presente, ela não foi causada pelos trabalhadores, logo não podem ser os trabalhadores chamados a pagar essa conta. Contrários ao retrocesso e aos ataques que os trabalhadores brasileiros estão sofrendo, representantes da OAB, do Fisco Estadual, da Polícia Civil e Educação também foram às ruas mostrar sua indignação contrárias à reforma trabalhista, previdenciária e da terceirização, neste grande movimento nacional adotado pela sociedade natalense. No dia de hoje, dia 28, inclusive, aconteceu um abraço ao TRT simbólico a favor dos direitos trabalhistas, a favor do trabalhador. E desde dezembro de 2016 que nós estamos nessa luta de união com as entidades contra a PEC 287.
Cipol, ele é contra todo e qualquer projeto que venha tirar direitos dos trabalhadores. Seja a reforma trabalhista, seja a reforma previdenciária. Então o Cipol é contra, veementemente, todo e qualquer projeto que venha tirar direito da classe trabalhadora. Seja policial civil, seja servidor da saúde, da educação, da segurança, qualquer área. O Brasil não precisa retornar ao passado, nós precisamos avançar. Nós estamos numa época de busca, de conscientização e busca de novos direitos e ampliação de direitos sociais. Essa reforma da trabalhista, como a reforma da Previdência, ela nos remete ao passado, nos remete ao século XIX, a precarização das relações de trabalho, ao fim da aposentadoria, que as pessoas não tenham, depois de 30, 40 anos de trabalho, não tenham sua aposentadoria. Então isso é muito ruim. Para o presidente do Sindifern, o Dia Nacional de Luta e Mobilização, organizada pelas centrais sindicais, foi um grande sucesso, com destaque para a participação da categoria Fisco, que participou ativamente de todas as atividades de mobilização neste histórico dia de luta unificada em todo o país. O Fisco do Rio Grande do Norte demonstrou que está junto com todos os trabalhadores brasileiros, com a sociedade brasileira, em defesa dos seus direitos e das suas conquistas. Foi um dia vitorioso e agora é transformar essa vitória, essa quantidade enorme de gente na rua, em votos no Congresso contra a PEC 287 e contra a reforma trabalhista. Depois do intervalo, vamos mostrar o trabalho do Fórum dos Servidores do Poder Executivo, que luta para que o governo do estado coloque em dia o pagamento dos salários. Voltamos em 1 minuto. Se as pessoas que querem adotar uma criança não preferissem as meninas ou as crianças mais novas e sem irmãos, se não escolhessem pela cor ou até pela aparência, se o preconceito não existisse, Pedrinho já teria um lar. Ajude a tirar o si dessa história. Adoção, amor não se escolhe. Você nem imagina, mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível. Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte, uma campanha Assembleia Legislativa. Representantes do Fórum dos Servidores Públicos do Poder Executivo foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, junto com outros parlamentares estaduais, numa reunião que discutiu o apoio do Legislativo na luta da entidade pelos salários em dia. Na pauta de reivindicações, o atraso nos salários e um pedido de transparência e acompanhamento dos gastos do governo do Estado. Nós queremos, certo, que haja uma transparência maior com relação às despesas, ao ordenamento de despesas. Nós queremos entender definitivamente se o governo hoje prioriza ou não o pagamento dos servidores. Que existe uma crise econômica, uma crise política no país, nós concordamos com isso aí. Mas o que nós queremos entender definitivamente, certo, é se existe a priorização com relação ao fluxo de caixa do governo do Estado ao pagamento dos servidores. E não tem outra forma, a não ser através da transparência total dos números, né, não só dos números arrecadados a cada mês, tá, mas principalmente, e agora principalmente, com relação ao ordenamento das despesas. Nós não entendemos como é que o governo Robson envia para a Assembleia Legislativa uma mensagem reajustando os cargos comissionados do Estado, que não são os cargos de ponta, mas são alguns cargos comissionados, e manda mensagem diminuindo o salário dos servidores, como a mensagem 118, congelando o gasto público, como a 119, e não cumpre também a Constituição do Estado. Então, nós estamos cobrando da Assembleia Legislativa, né, o seu dever de casa, o dever de fiscalização, né, o seu dever de acompanhamento, né, e de defesa dos serviços e dos servidores públicos. E acabamos de ter o posicionamento do presidente dessa casa, o deputado Ezequiel Ferreira, que vai se somar ao salário dos servidores. Ele aceitou a formar comissão com participação dos servidores, né, e nós queremos que essa casa também seja mais um
mecanismo que ajude, né, a população do Rio Grande do Norte a ter um serviço público e ter servidores qualificados para atender às suas necessidades. O deputado Ezequiel Ferreira se mostrou bastante sensível às solicitações dos servidores e apresentou a total disponibilidade da Assembleia Legislativa. O deputado George Soares, presidente da Comissão de Finanças, disse o que pode ser feito a partir dessa reunião de hoje. Estamos solicitando informações do governo, inclusive acesso ao sistema, ao CIAF, para que a gente possa trazer à luz. Se o governo é público, as arrecadações têm que ser públicas, as despesas têm que ser públicas, o custeio da máquina, a forma como é gasto isso tem que ser público. Então, é uma cobrança justa, a comissão vai atender a esse pedido dos sindicatos, que não é só dos sindicatos, o setor produtivo que financia o setor público tem cobrado isso, a Assembleia tem tentado cumprir seu papel, mas lógico que precisa haver um entendimento. Aqui é um poder que não pode interferir no outro poder, que é o poder executivo. Então, portanto, vamos tentar criar um diálogo, promover uma audiência pública, promover reuniões, entendimento, para que a gente consiga, a partir daí, encontrar um denominador, principalmente na execução do orçamento anual. O atraso do pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos do Estado e a formação de uma comissão para acompanhar a execução do orçamento anual do governo pautaram a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no último dia 10 de maio. Vamos ver. A audiência foi proposta pelo deputado estadual George Soares, que preside a Comissão de Finanças e Fiscalização da Casa. Nós estamos desde o ano passado, enquanto fui relator do orçamento, discutindo a parte da receita, aquilo que o orçamento propõe de financiamento do Estado. Agora, o próprio Fórum dos Servidores provocaram a nossa comissão para que a gente debata a outro lado da balança, a parte das despesas, os gastos que o governo está fazendo, mesmo diante desta crise, mas um acompanhamento, até porque também os recursos que entram e que saem são públicos. Então eu acho que é o momento da gente poder debater, e aqui será esse momento através dessa audiência, promovida pela nossa Comissão de Finanças, promovida pelos deputados da Casa e também de apoio ao Fórum e a todas as entidades que vão aqui participar, para que a gente possa aí encontrar, quem sabe, alguns caminhos e algumas respostas sobre essa crise financeira aqui no Rio Grande do Norte. Logo, os dados fiscais do Estado foram apresentados, números levantados pelo Sindicato dos Auditores Fiscais. Segundo o presidente do Sindifern, após a análise do material, é difícil entender o que coloca o Rio Grande do Norte no bolo dos estados que mais sofrem com os efeitos da crise econômica, já que as arrecadações são crescentes e cobririam com folga as despesas. Uma falácia dizer que o problema do estado do Rio Grande do Norte é com relação à queda de arrecadação. Não existe, nós vamos comprovar aqui tanto a questão do recurso próprio, da arrecadação própria, bem como também dos repasses em 2016 e 2017, ao contrário, houve aumento real. As receitas provenientes do ICMS, do ITCD, do IPVA, nesse período de 2016 a 2017, ele foi crescente. E coube ao secretário de Tributação do Estado, André Horta, esclarecer essa equação, receitas versus despesas. Ele reconheceu o aumento no volume das arrecadações, mas tentou justificar os problemas financeiros em que o Rio Grande do Norte atravessa, com problemas financeiros acumulados desde 2015, quando a crise econômica se instalou e se agravou. O que a gente precisa é de uma política macroeconômica que incentive, de fato, o crescimento das receitas e que a gente possa se recuperar e encontrar de novo o caminho do crescimento. Levaria tempo. Isso leva um pouco mais de tempo do que a gente está vendo por aí, Enquanto as finanças não voltam aos eixos, servidores seguem com salários atrasados e não têm um calendário de pagamento definido, que não acontece há pelo menos 15 meses e tem dificultado a vida de muita gente. Tem servidor entrando em depressão, tem servidor que mora de aluguel, que o proprietário da casa já pediu o seu imóvel porque o servidor não tem ideia de quando paga o imóvel. Para você ter uma ideia, os servidores estão recebendo carta cobrança dos bancos porque fez um empréstimo consignado e o Estado não está repassando para os bancos o valor desse empréstimo consignado. Tem servidor que não tem mais plano de saúde porque não sabe mais quando pagar. Tem servidor que faz hemodiálise, que o Estado desconta, que tem um pagamento do plano de saúde no contra-cheque, o Estado desconta o plano de saúde e não repassa, o servidor foi desligado do plano de saúde, O servidor ele não sabe mais quando paga sua água, sua luz,
né, o seu cartão de crédito, o seu plano de saúde. Nós estamos, enquanto servidores do Estado, vivendo uma situação de caos. A expectativa é que, a partir dos debates, seja criada uma comissão técnica para acompanhar o orçamento estadual, com representantes da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado e de entidades ligadas aos servidores. A gente já está aí há mais de 12 meses com essa discussão de que existe uma crise, então o governo tem que sair desse discurso da crise e buscar encaminhamentos. Um deles que a gente enxerga é que exista o repasse do superávit que tenha ocorrido nas outras instâncias, nos outros poderes. Então, acho que o governo tem que enfrentar aí, me parece que está se colocando um pouco de forma inerte junto a esses poderes que têm o superávit e pedir que esse dinheiro que está sobrando, né, seja repassado. Não tem como os funcionários do Executivo pagar a conta sozinhos, né? Então é isso que a gente espera. E no nosso quadro de entrevista de hoje, a gente conversa com o presidente do Sindiferne, Fernando Freitas. Presidente, obrigada mais uma vez por estar aqui no Fisco em Pauta. É sempre importante ter a sua participação aqui, porque a gente sabe que os assuntos são relevantes, que tem a ver não só com a categoria, mas com toda a sociedade do Rio Grande do Norte. E eu já começo falando do evento de sexta-feira. A gente mostrou aqui no programa hoje o evento do dia 28, que teve uma adesão expressiva da categoria. Foi marcado por um dia também muito importante, não só para o RN, mas para o Brasil todo. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse evento. Foi um dia maravilhoso. O Fisco do Rio Grande do Norte atendeu o apelo e o chamamento da diretoria, compareceu em massa ao evento pela manhã no sindicato. Nós fizemos um ato público contando com a presença de uma senadora, de uma deputada federal, de representantes de vários sindicatos, de vários movimentos sociais e principalmente contando com a participação efetiva do Fisco. Mais de 160 colegas estavam conosco fazendo esse debate contra a PEC 287 e contra a reforma da Previdência. À tarde, nós fizemos uma participação bonita, organizada, todo mundo caracterizado, com camiseta, com boné, com bandeiras do sindicato. Aproximadamente 100 colegas participaram desse momento, junto com os trabalhadores brasileiros, com os trabalhadores norte-riograndenses, dizendo na rua, quer dizer, mais de 60 mil pessoas, foi uma coisa muito bonita. A juventude, os trabalhadores, a sociedade, a dona de casa, estava lá do jovem ao aposentado, ao idoso, dando um grito de alerta aos parlamentares, um grito de alerta ao governo federal, dizendo que a reforma da Previdência, do jeito que está, não pode passar. E as movimentações continuam, né? A sexta-feira foi um dia expressivo, como a gente pôde mostrar aqui, mas o sindicato continua nessa luta. Como é que está o posicionamento e a atuação do sindicato em relação à reforma? Sim, porque o objetivo não é ir à rua, ir ocupar a rua, é apenas como uma manifestação popular. Nós queremos transformar essa manifestação popular, nós queremos transformar esse grito da rua em votos, né, dentro do Congresso Nacional contra a PEC 287. Nós queremos um resultado. Nós estamos pedindo aos deputados federais, aos senadores do Rio Grande do Norte, certo, que não votem contra o povo, que não votem contra os trabalhadores. Nós estamos observando, cada um de vocês, o movimento e o voto de cada um de vocês. E o próximo ano nós teremos eleições e nós saberemos retribuir aqueles que chegaram junto, que apoiaram o povo e os trabalhadores e negar de forma consciente, de forma organizada, de forma muito forte, aqueles que também nos negaram num momento tão importante como esse. Essa semana já tivemos audiência com 2 deputados federais aqui no Rio Grande do Norte. Tem colegas da diretoria que estão em Brasília, permanentemente em Brasília, ajudando a nossa federação, a FENAFISCO, a fazer o trabalho de convencimento. Nós não desistimos ainda de barrar essa PEC.
Mas a luta continua e não é só essa. Os auditores continuam também enfrentando a questão dos atrasos salariais, não só para a categoria, mas também para os demais servidores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como é que estão as articulações nesse sentido. É um absurdo nós estarmos com 16 meses de atraso sistemático do salário dos servidores públicos estaduais, principalmente aqueles que percebem um pouco mais de R$4.000. Nós estamos junto do Fórum de Servidores, fazendo um trabalho muito forte dentro do governo do Estado, em reuniões com a CEPLAN, em reuniões com o Gabinete Civil, em reuniões com a Secretaria de Administração. Nós pegamos agora um aliado fortíssimo, como foi importante a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, através do presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, bem como de diversos outros deputados, se prontificando a participar desse grande movimento de encontrar uma saída com relação à desorganização das finanças públicas do Estado. Nós não estamos falando apenas de atraso de salário, nós estamos falando de falta de medicamentos, de falta de efetivo policial na rua, de falta de viaturas, de falta de infraestrutura. Quer dizer, é um conjunto de problemas das políticas públicas que estão colocados para a sociedade e que o governo estadual tem que dar uma resposta. Nós não podemos ficar baseando e ficarmos inertes com relação à crise. A crise, ela existe, mas a crise tem que ser superada. E volto a dizer que está sendo muito importante a parceria com a Assembleia Legislativa, no sentido de forma democrática, nós avançarmos na fiscalização da execução orçamentária de 2017 e prepararmos um ambiente também de parceria, esse ambiente democrático, sociedade civil, Fórum de Servidores, deputados estaduais e avançarmos na elaboração participativa da LDO e também da LOA de 2018. Então, assim, o momento é muito forte, o momento é muito dinâmico, as entidades sindicais, os dirigentes sindicais, as bases dos nossos sindicatos, elas têm que estar muito atentas, porque cada dia não é um leão, cada dia são vários leões que a gente tem, não que matar, mas domá-los e trazê-los como parceiros. Trabalho não falta. Não falta, é muita coisa, mas a gente tem que estar dispostos a fortalecer a democracia. Eu acho que a crise, volto a dizer, política, a crise social, a crise econômica, ela também é importante no sentido da sociedade, dos atores políticos da sociedade, participarem ativamente e fortalecer a democracia, que é o bem maior que o povo brasileiro tem. Presidente, obrigada pela sua participação aqui no Fisco em Pauta. A gente está sempre aberto aqui para poder trazer as informações mais relevantes da atuação do Sindifern, porque a gente sabe que a atuação de um sindicato forte como esse tem reflexo na sociedade como um todo no Rio Grande do Norte. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar conversando. Nós queremos fortalecer essa parceria com a Assembleia, com a Câmara. Nós queremos ter uma comunicação cada vez mais fortalecida do nosso sindicato, da nossa base, para os nossos filiados, bem como também para a sociedade norte-riograndense. Obrigada, presidente. Para você que está em casa, eu agradeço a sua companhia. O Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Estamos juntos na internet. Acesse sindifern.org.br ou asfarne.com.br. Até o próximo programa.